Olá pessoal, continuando aqui o nosso programa Melhor da Vida, nós estamos agora com o fonoaudiólogo Jader Andrade. Ele vai trazer dicas importantes e vai falar do mundo da fonoaudiologia. Muito prazer ter você aqui, Jader. Eu quero já que você responda. O que é um fonoaudiólogo? O que faz um fonoaudiólogo? Bem, primeiramente, bom dia. Muito obrigado pelo convite. Sempre bom poder falar daquilo que a gente ama, né? E o fonoaudiólogo é o profissional da saúde que ajuda as pessoas a se comunicarem melhor, a terem uma comunicação mais efetiva, devolvendo a elas qualidade de vida. A gente trabalha com a voz, com a audição, com a leitura, com a escrita, desde o bebê, né, o recém-nascido, até a criança, o adolescente e o adulto, no que concerne a comunicação. É muito importante a função do fonoaudiólogo. Jader, essa questão da voz, ela é muito vinculada ao emocional, né? A nossa voz, ela é diretamente afetada pelas nossas emoções. E a gente tem vivido um contexto hoje, nos nossos dias, em que estão proliferando problemas ligados à voz, estão se tornando cada vez mais frequentes devido ao movimento de aumento também de problemas de origem emocional. Eu queria que você trouxesse para a gente como é a tua percepção dessa conexão entre o emocional e a voz humana? Como é que isso tem sido um elemento relevante dentro do contexto do trato vocal humano? Sim, sem dúvida, você tocou num ponto muito importante, né? Muitos pacientes que me procuram no consultório pensando nessa questão da alteração vocal, trazendo aqui para um contexto de reabilitação, né, de tratamento. Uhum. E o que eu oriento para eles é que eles têm que se atentar ao que causou essa alteração vocal, que, como você bem lembrou, tem aspectos emocionais que trazem um impacto social muito grande, não só no trabalho, mas na sua imagem pessoal, porque a voz, ela reflete autoestima, a nossa imagem mesmo, a nossa identidade como ser humano, né? Uhum. E também é um instrumento de trabalho e de expressão. É um instrumento de trabalho fundamental em várias profissões, sim. Não é só do cantor, não. Então a gente foca no aspecto preventivo, também no tratamento, mas também no aprimoramento desses padrões de fala e de voz, trazendo para essa pessoa segurança e efetividade na comunicação. Porque hoje a comunicação, que vem do termo latim comunicar, tornar comum ideias, sentimentos, né, informações, ela tem um impacto assim, significativo nas relações sociais, nas relações profissionais e na sua efetividade pessoal. Interessante, dentro do que você falou, né, que o fonoaudiólogo tem tanto essa ação, esse campo de atuação na criança, né, até o idoso. E eu quero puxar primeiro para a criança, né? Sim. Vocês sabem, ninguém nasce falando. E aí a Sim. gente faz parte do desenvolvimento, né? A expressão da voz, o falar, a fase oral, né? A gesticulação, a articulação, a emissão de sons, né? Sons sem sentido de início, enfim, né? E aí entra a questão dentro do desenvolvimento, né? Neuropsicomotor, o papel do fonoaudiólogo naquela criança que já é identificada com um atraso. Você trabalha também nessa área, queria que você falasse um pouco também dessa questão. Sim, nós atuamos desde o desenvolvimento da fala e da linguagem, no que diz respeito à estimulação, como também nas questões de aprendizagem, envolvendo a leitura e a escrita. Na questão do gesto, tudo nosso comunica. Então, o fonoaudiólogo tem um olhar da comunicação como um todo. Então, o seu olhar comunica, o seu sorriso comunica, os seus gestos comunicam. A sua postura, né? A sua postura. Então, qualquer dificuldade que a criança, ou o jovem também, naquela fase da adolescência, de mudanças, né, assim, bem intensas, que ele tenha, já que hoje a gente vive esse contexto de uma comunicação cada vez mais veloz, né, que é um mundo que está constantemente conectado, então qualquer bloqueio que a criança ou adolescente tenha na sua comunicação, o fonoaudiólogo pode ajudar. Na tua percepção, pela tua prática profissional, quais são os elementos mais comuns, os fatores, na verdade, mais comuns que podem causar o atraso de fala numa criança?
São inúmeros fatores. Pode ser a falta de estímulos, pode ser questões auditivas. Mas as mais frequentes? Hoje em dia está muito comum, por exemplo, os transtornos do neurodesenvolvimento, como é o caso do autismo e do TDAH. Por que você acha que isso hoje está mais evidente do que em anos atrás? Realmente houve um aumento de casos ou hoje existe uma procura maior pelo especialista para tratar, que antes não havia essa procura? Eu acredito que antes havia pouca informação, poucos diagnósticos, então daí a impressão de que aumentou os casos. Não é que aumentou, é que hoje existe mais procura. Sim. Claro que também existem fatores genéticos que podem contribuir cada vez mais para que nasçam mais crianças com esse transtorno. Mas eu diria que esse avanço na bandeira da inclusão, da informação, levar conhecimento para as famílias, ter um olhar não só para a criança também, mas para essa família que afeta a saúde mental delas, né? Então, todo esse olhar multiprofissional para a família como um todo faz a diferença no desenvolvimento dessa criança ou desse adulto, porque também existem adultos. Existe. Tem esse problemas prejuízo, de né? fala. E é interessante, assim, por exemplo, quando a gente fala do autismo, né, da neurodivergência, Sim. Um dos critérios que leva a considerar os níveis de suporte ou o prejuízo funcional da criança é a fala, né? Sim. Que é uma abordagem do fonoaudiólogo que vai fazer com que uma criança, por exemplo, que tem um nível de suporte 2 ou 3, que é um comprometimento bem mais intenso, né, se torne um nível 1, se torne uma criança mais alinhada ou capaz de interagir socialmente, né? E é um papel fundamental aí do fonoaudiólogo. E assim, cada criança autista tem a sua forma única de se comunicar e de compreender o mundo que a rodeia. Então, nosso papel como fono é acolher essa singularidade, respeitando o tempo dela e as suas necessidades, e desenvolver a comunicação, seja ela verbal ou não verbal. A gente falou de um caso agora anteriormente em que não é que houvesse um aumento de casos de atraso de fala das crianças, mas eles estavam mais visíveis pela busca de auxílio. Porém, tem um lado que agora nós vamos falar de algo que realmente houve aumento de casos, eu vou falar de ansiedade. A ansiedade, ela comprovadamente, existem estudos comprovando que houve um aumento significativo dos níveis dos números de casos de ansiedade no mundo. Então, como é que você está trabalhando esse aumento desse índice de ansiedade em ligação com os problemas da fala? E, em contrapartida, o fato das pessoas estarem cada vez menos exercitando a fala por conta de teclar, né, de celular e tal, a gente está falando menos, e como isso está interferindo na capacidade, na habilidade da fala humana em termos de uma atrofia mesmo. Você percebe essa atrofia por desuso? Sim, tudo aquilo que a gente não desenvolve de alguma forma estagna, né? Você citou inúmeros casos. E todos esses casos, com certeza, vai ter um impacto socioemocional, né? Podemos assim dizer. Claro que a gagueira especificamente é um distúrbio neurobiológico que afeta a fluência da fala. Né? O que é ser fluente? Não é falar inglês e espanhol, né? Mas é ter uma fala sem rupturas, uma fala livre, com liberdade. É o fluir do pensamento para a ação, né? Isso. De falar. Então, sem dúvida, a pessoa com gagueira, né, assim, a gagueira mesmo, não apenas aquela gagueira do desenvolvimento que é comum do desenvolvimento da linguagem, ou mesmo de estar nervoso, que isso é muito comum também, a gente vai auxiliar essa pessoa a ter mais controle na sua comunicação espontânea. E concernente à questão emocional, que sem dúvida afeta, daí a importância de todo um trabalho multiprofissional, envolvendo a psicóloga, né, e outros profissionais que se fizerem necessários. A dislexia também é neurológica, e o papel do fonoaudiólogo é facilitar esse processo de aprendizagem, né? Desenvolvendo as habilidades comunicativas por trás dessa aprendizagem. Você citou também a consciência fonológica, no caso de crianças que trocam letras, né? Pode ter também uma relação com questões auditivas, né? A gente também, às vezes, descarta se houver também alguma alteração motora de fala cognitiva, como uma apraxia
um atraso motor de fala, que existe o atraso de linguagem, mas também existe o atraso motor, né? Mas se for apenas uma questão de consciência fonológica, a gente ajuda no desenvolvimento desses fonemas que a criança, ou às vezes o adulto também, não consegue pronunciar adequadamente. E existe, doutor, algum tipo de dica que a gente possa passar para quem está nos assistindo, de cuidados que eu posso ter com a minha voz no dia a dia, coisa simples de fazer que eu posso praticar para melhorar e preservar a saúde da minha voz? Com certeza. Cuidar da voz é um fácil difícil. Fácil porque os cuidados são acessíveis a todos. Difícil porque é um desafio realmente para a realidade de cada pessoa, para a rotina de cada pessoa. Mas eu gosto de pensar, por exemplo, que para cuidar da voz, né, ter longevidade vocal na minha carreira e na minha imagem pessoal, eu preciso investir numa boa hidratação, não só por meio da ingesta de líquidos, mas também umidificando o ambiente que me cerca, uma alimentação rica em carboidratos que me dê energia não só para o meu corpo, vamos lembrar que a voz é um músculo, mas também para a minha voz, dormir bem, cuidar da saúde mental, praticar atividades físicas regularmente. Tudo isso interfere na voz? Sim, diretamente. E no corpo também, né? Procurar um fonoaudiólogo para você chamar de seu, para te acompanhar, tirar suas dúvidas, te orientar. Controlar também algumas coisas de cunho de alimentação, evitar bebida alcoólica exagerada. Daí a gente entra nos hábitos e vícios, né, que são inadequados. Então, não gritar sem apoio respiratório, não pigarrear dessa forma, não tossir em excesso, não ingerir, né, álcool em excesso, não fumar de jeito nenhum, né, muito prejudicial. Então, acho que são algumas dicas que a gente pode dar. Maçã. Fala da maçã. Maçã é bom? Sem dúvida, a maçã é um ótimo alimento que ajuda a hidratar e limpar a voz. Mas para quem não gosta da maçã, também existem outras frutas que exercem a mesma função dela, que tem a pectina, né, que é essa função que lubrifica e limpa o trato vocal, como no caso da banana, da pera, do kiwi, da uva, entre outras frutas. Já ficou uma salada de frutos aí. Sim. Salada de frutos para a voz. Bebidas quentes. Então, isso é bom ou é ruim? Porque tem bebida quente, vezes... sopa, chá, né? Tanto o quente quanto o frio na voz, a gente pode utilizar, inclusive, para trazer uma recuperação vocal, uma hidratação direta. Como tratamento pode ser aliado. Isso, como a termoterapia. Então, o gelado e o quente em si não faz mal para a voz. O gelo ou o vapor quente de uma água, né, que a gente usa até para hidratar e para recuperar a voz. Mas o que a gente tem que ter cuidado é com pessoas que têm uma sensibilidade maior a essas temperaturas e sofrem, por exemplo, com o choque térmico. Então, eu estou falando aqui, eu estou num ambiente muito frio, aí, eu tomo uma coisa quente, né? Ou então algo muito gelado. Então isso pode causar um choque, um incômodo. Excelente, pessoal. Nós tivemos aqui o Jader Andrade. Muita coisa para você que está aí nos acompanhando, para melhorar a sua vida. E muito obrigado, Jader. Foi excelente o conteúdo, o material que a gente disponibilizou aí. Isso aí. O melhor da vida é falar bem. A gente volta já. O melhor da vida é cuidar de quem tá perto e de longe amar. Sentir o amor desperta, o coração dispara. Amar como se fosse uma joia rara. A vida vale a pena ser vivida. A vida mostrando coragem a cada despedida. O melhor da vida. Vamos viver